Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica no seu canal Frutificai. Queridos, hoje eu quero falar sobre superstição cristã. É um tema muito relevante, atual e importante, queridos. Eu gostaria que você ficasse até o final. Nosso texto base de hoje se encontra no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 4, versos 2 até o 4. Queridos, eu gostaria que você ficasse até o final, porque essa aplicação que nós daremos hoje, baseado na palavra de Deus, em primeiro lugar, eu quero dizer que não é para ferir, atingir pessoas que têm o seu coração totalmente sincero diante de Deus e que muitas das vezes eles vão acabar tendo essa prática. Mas por quê? Porque são ensinados ou porque não conhecem profundamente a palavra de Deus. Por esse motivo, hoje é um vídeo especial para você poder compartilhar. Então, antes de mais nada, querido, eu gostaria humildemente, diante do Eterno, pedir que você se inscreva no canal, não deixe de compartilhar esse vídeo, que com certeza será de grande valia para pessoas que precisam, pessoas sinceras, pessoas que realmente têm fé genuína e querem fazer o correto. Então, queridos, vamos parar de falar aqui e vamos começar então a entrar no assunto sobre a superstição cristã. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido dizer de várias práticas que na verdade têm assolado o meio cristão há muito tempo. Meu amado, não é pouco que nós podemos dizer, como por exemplo, campanhas, aquelas campanhas que ficam aí semanas a fio, se você não for em uma dessas semanas, você rompeu. E o que acontece? Se você rompe a semana da campanha, praticamente você teve o seu tempo perdido, porque você não conseguiu aplicar as semanas que foram dadas para que você cumprisse. Bom, amados, também tem objetos. Objetos agora, qualquer objeto, parece que agora tem poder. E não é de hoje, queridos. A gente vai mostrar na Bíblia o que acontece sobre esses assuntos. E também tem costumes, queridos, como por exemplo os costumes judaicos, de objetos judaicos, práticas judaicas, porque a palavra de Deus, ela praticamente não nos traz até hoje para que nós venhamos a praticá-la, mas quer dizer que isso daí vai trazer algum malefício se, por exemplo, você tiver algum objeto judaico na sua casa como o menorá? Não, mas no entanto, a partir do momento que a sua fé está nos objetos, isso começa a mudar. E também tem, por fim, queridos, aquela parte onde nós trazemos força na prática cristã e não no autor da fé. Eu vou explicar muito melhor isso aí. Eu quero que você fique comigo, queridos. Eu quero falar sobre o primeiro tema, que quer dizer materialização da fé. Amados, pela palavra eu acho que não fica difícil de você conseguir discernir o que eu estou querendo dizer. Materialização da fé, queridos, ele existe desde os primórdios da Bíblia. E é só nós olharmos aqui, por exemplo, em Êxodo, no seu capítulo 32, verso 1, que diz o seguinte: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Amados, pensem bem comigo no primeiro exemplo que eu estou dando diante da palavra de Deus. Moisés estava há 40 dias já falando com o Eterno diretamente e o povo estava sentindo falta. Eles estavam já entendendo que ele não voltaria. E naturalmente eles estavam querendo que Deus, que tinha tirado eles do Egito, fosse representado por algo. Então eles pedem que Arão faça para eles um Deus ou deuses. E nós sabemos aonde isso parou. Amados, uma desobediência totalmente declarada, onde o Eterno, com certeza, ele teve ali um desgosto muito grande e ainda falou com Moisés. Esse tipo de prática, ela tem sido abandonada nos tempos? Claro que não. É só nós olharmos que, para nós vermos aí o quanto tem pessoas que querem sentir Deus ou querem representar Deus de alguma forma, e isso eu estou falando no meio cristão, queridos, eu não estou falando de pessoas que não creem em Cristo Jesus, que não conhecem a Bíblia, mas, claro, tem pessoas que não vão conhecê-la a ponto de não entenderem, a ponto de discernirem o que é certo
o que é errado e acabam materializando a fé. Queridos, dentro desse mesmo tópico, queridos, eu quero falar de mais uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Atos no seu capítulo 19, versículos 12 e 13. Diz o seguinte: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns dos sacerdotes judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos. Amados, veja bem o que está acontecendo agora. Nós estamos falando agora do Novo Testamento, nós estamos falando de um evento onde Paulo está ali fazendo uma grande obra, e aí as pessoas em Éfeso, que era um local que o povo gostava de prodígios, eles tinham uma certa tendência a gostar de tudo que fosse extraordinário. E viram que através de Paulo fazia-se coisas tremendas, grandes, até maiores do que a deusa Diana, porque a deusa Diana era um deus que ficava parado ali. Mas apesar de eles acreditarem, eles estavam olhando Paulo fazendo coisas tão grandes que até o seu avental e até os lenços que ele utilizava para secar a sua testa, eles levavam até as pessoas e estava curando. Mas, queridos, eu quero trazer aqui que logo depois você vai ver algo incrível. Veja que isso está sendo feito e nesse momento não estamos aqui falando sobre esse ato. Apesar de não ser um ato que nós vemos necessidade, mas eram tantas pessoas que queriam chegar perto de Paulo que não podiam, que eles estavam pegando os objetos pessoais de Paulo e levando até aquelas pessoas enfermas que não podiam chegar até ele. E de sorte que todas elas estavam sendo curadas. Só que você veja logo no versículo posterior que diz que alguns exorcistas judeus ambulantes, vendo tudo isso, eles viam como Paulo fazia, como ele expulsava demônios, e eles tentam fazer da mesma maneira. E é claro, nós sabemos que não vai ter êxito. Queridos, eu quero abrir 2 parênteses aqui nesse momento. Falando sobre materializar a fé, mencionando essa passagem de Atos, é claro e evidente que a direção que foi dada àquelas pessoas ali foi algo muito pontual. Porque nem Paulo estava ali pensando de que tirariam deles objetos pessoais dele para levar até os enfermos. Não, mas o Senhor honrou a fé daquelas pessoas. Agora isso deve ser uma prática, deve ser algo que nós devemos trazer para os nossos dias de hoje? Nós termos lenços ungidos, aventais ungidos? Não, porque não é essa a direção e nem é a prática que a Bíblia nos traz. Porque o objeto em si ele não tem poder nenhum, queridos. A peça de roupa que você está usando não tem poder nenhum. Ainda que nós encontrássemos uma roupa que foi usada pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Paulo, não teria poder nenhum. Porque na verdade é a essência do que estava com eles, queridos. Nós temos que entender isso. A materialização da fé tem feito sim com que muitas pessoas alcancem pela misericórdia de Deus grandes feitos, mas na grande maioria as pessoas estão se enganando, porque elas estão praticamente tirando a essência da fé. A fé, ela não deve ser material, queridos, porque o próprio conceito de fé é totalmente diferente. O que você aprendeu e o que você já leu sobre fé? Fé é o firme fundamento das coisas que você não pode ver. Se você está materializando alguma coisa, quer dizer que você pode ver aquilo, você pode tocar naquilo. Bom, amados, eu quero aqui dar esse parênteses e mais uma vez eu não estou aqui atacando pessoas que acreditam que existe o lenço ungido, que existe o travesseiro ungido, que existe aquele elemento que veio de Israel, que é sagrado. Eu não estou aqui atacando pessoas. Eu estou querendo abrir os seus olhos. Eu estou querendo aqui tentar tirar de você o seu foco onde a sua fé está sendo depositada. Nós temos um alvo, querido. E o nosso alvo ele tem que ser certeiro. Nós temos que ir diretamente a ele. Nós não podemos fazer um desvio. E se uma vez nós olhamos e pegamos um objeto e nele acreditamos que é através dele que nós teremos a cura, o milagre, nós estamos desviando a nossa fé. Nós estamos materializando, nós estamos trazendo forma
a essa fé. A fé, querido, ela não tem forma, ela é o firme fundamento, ou seja, tem base naquilo que você não pode ver, mas você espera, você tem certeza, você tem uma convicção de que algo vai acontecer. Queridos, é muito sério o que eu estou falando aqui. Eu gostaria de pedir mais uma vez, e eu estou pedindo pela misericórdia do Senhor, que vocês não deixem de compartilhar, não deixem de mandar para pessoas que precisam. Sabe por quê? Nós vamos falar agora sobre fábulas da fé. Você sabe o que é fábulas da fé, querido? Quer dizer pessoas que contam histórias para que possam ter sentido, para que a pessoa deposite a sua fé exatamente naquilo. Como, por exemplo, onde surgiram as campanhas, queridos? Você já viu alguma campanha sendo feita na igreja primitiva? Você já viu algum momento onde na Bíblia diz que eles estavam em campanha? A Bíblia diz que a igreja primitiva estava em oração, mas por um propósito, e isso é algo legítimo e com certeza algo direcionado, que tem um propósito. Isso sim, queridos, isso daí realmente é devido. Se nós fazemos, por exemplo, se nós temos a necessidade de orarmos por uma determinada coisa, nós podemos fazer um propósito com Deus, de orarmos ou de fazermos um tempo de oração por um período. Mas isso não quer dizer que nós temos que criar métodos ou então fábulas ao milagre da cura de Naamã. Você já deve ter ouvido isso. Os 7 mergulhos de Naamã. Amados, eu quero trazer para você o seguinte, você que conhece a Bíblia e que já leu sobre isso, só para te fazer entender um pouco melhor, olha como é perigoso. Os mergulhos de Naamã, eles simbolizam o batismo dos cristãos. Você sabia disso? Porque as pessoas, assim como Naamã, tinham mazelas, ele tinha aquela doença, a partir do momento que ele dá o mergulho conforme a palavra do profeta, ele volta como uma pele de uma criança, ou seja, como se ele tivesse renascido. Não era a pele de um homem da idade dele, era a pele de uma criança, o que nos traz à tona um renascimento. Todo cristão, quando vai se batizar, ele não se batiza para ali ter a sua pele renovada, ele está ali tirando todas aquelas mazelas pecaminosas do homem velho. E ali está surgindo um novo homem, uma criança na fé. Aquele que vai começar agora a caminhar, aprender, desenvolver, amadurecer. É isso, querido. Não tem essa história de 7 mergulhos de Naamã. Nós temos que parar com esse tipo de misticismo dentro da igreja. Essas fábulas que são contadas, porque isso realmente não vai levar ninguém a ter a vitória. Algumas pessoas vão conseguir ter vitória, sim, através dessas fórmulas criadas, através desses métodos ditos, talvez sim. Podem até colocar uma grande porta dentro da igreja e falar, olha, você tem que passar por essa porta, porque quem passa por essa porta vai ser curado. Queridos, existem pessoas que têm uma fé genuína e que acreditam que Jesus está, através daquele método, fazendo realmente um milagre. Mas entenda, a maior responsabilidade está exatamente sobre todos aqueles que ensinam fábulas, materialização espiritual e muitas outras coisas. E isso deve ser muito bem esclarecido aqui nesse estudo. Essas pessoas, não estou tirando mérito de ninguém, principalmente aqueles que ensinam a pessoa a exercitar a sua fé. Não. Mas se você ensina que você tem que ficar dando a volta na igreja, exatamente como fizeram aqueles homens em relação às muralhas de Jericó, porque é assim que as muralhas da sua vida vão ser derrubadas, você pode entender o seguinte: se isso é objeto de campanha, meu irmão, leia a Bíblia e veja que isso daí não é uma prática cristã. Não é? Nunca foi e nunca será. Agora, se você em um ato profético, presta bem atenção nisso, eu quero bastante falar diferenciando uma coisa da outra. Se você em um ato profético, você dá em volta da igreja, em volta da sua casa, em volta em volta da sua propriedade, em volta de um terreno que você possui, seja onde for. É um ato profético que você foi direcionado por Deus. Faça-o, porque Deus irá
lhe direcionar, irá abençoar o seu ato. Mas pense e entenda, isso é pontual, isso é para você, isso foi algo dado a você. Isso não é reproduzido para todo mundo. Não vamos agora pegar e vamos começar a dar voltas em todas as casas, em todas as residências. Não é assim que a coisa funciona. Veja que muitas coisas aconteceram. Eu vou dar aqui mais um exemplo sobre fábula da fé, sobre o que não acontece hoje de forma nenhuma. Abra sua Bíblia em Mateus, no seu capítulo 5, versos 27 até o 29. Diz o seguinte: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Bom, queridos, nós não precisamos nem falar muito de que estamos aqui relatando o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela pensou: se tocar nas vestes de Jesus, eu vou conseguir algo surpreendente, porque ela não conseguia chegar nele. Ela estava doente. 2, a multidão era muito grande e com certeza estavam apertando o mestre. Então, queridos, se a gente for olhar de que as vestes de Jesus, só pelo ato de ela tocar nas vestes, ela foi curada, naturalmente a gente vai começar a entender que as vestes têm poder. Como eu disse anteriormente, as vestes têm poder. Se você pegar uma roupa, vai ter poder. Queridos, vamos parar com isso. O que aconteceu ali foi pontual, exatamente por situações das quais aquela mulher estava passando. Foi pontual em relação a ela. Ela estava muito doente. 2, existia uma multidão envolvendo o mestre. Ele não podia nem ouvir e ele não podia nem ao menos enxergar essa mulher. Mas ela pensou: bem, mas se eu chegar pelo menos nas vestes, com certeza serei curada. E foi esse ato de fé, não materializada na veste de Jesus, mas materializada na fé em Jesus, que ela, ao tocar, ela foi curada. Amados, fábulas da fé, isso é muito tremendo, que acontece. Uma outra coisa, e que agora eu quero dizer, é que existe a transferência da fonte do milagre. Você sabe qual é a transferência da fonte do milagre? Você se recorda que em Atos existiam pessoas dentro da igreja que já estavam tomando partido porque queriam acreditar que aquela pessoa era mais poderosa que a outra? Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Meu amado, Paulo ele fala uma palavra muito dura. Porventura nós demos a nossa vida por vós? Porventura tinham sido eles que tinham morrido em prol daquele povo? Não. Mas por que aquele povo estava com aquela fixação de ter grupos dentro da igreja primitiva? Por que isso estava acontecendo? E é o que acontece hoje. Você quer ver uma coisa? Eu vou dizer que tenho certeza absoluta que você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Você já viu aquela pessoa que sabe que a outra se consagra, busca a Deus, está sempre ali, com o pé no altar, e essa pessoa é usada. O que acontece? As pessoas começam a procurar ele, essa pessoa, ou ela, ou aquela pessoa. Eles começam a procurar aqueles que são usados por Deus, como se essas pessoas fossem tão especiais que só por elas Deus pudesse falar. Queridos, aonde está a fonte da sua fé, queridos? E eu digo fonte exatamente para você ter a noção que eu estou fazendo aqui uma analogia que dá todo sentido. Você sabe que fonte se liga na tomada. Se você não tiver com a fonte na tomada, ela não se liga, ela não liga. A sua fonte de fé está onde, querido? Está no homem, está na mulher que é usada por Deus? Ou é de repente naquele pastor que você admira de tal forma que você fala: eu tenho que estar lá onde aquele pastor está? Queridos, vamos parar com isso. A fonte da sua fé, a ligação da sua fé tem que ser entre você e o eterno. Se você precisa de apoio para que você possa ser reacendido na sua fé, que você possa ser reavivado na sua fé, é diferente do que você ficar procurando, você ficar praticamente caçando pessoas, ou até mesmo você ignora às vezes o pastor, que às vezes é mais tranquilo, é mais calmo, é sereno, por aquele pastor que tem e ele faz o movimento acontecer, ele anda no púlpito de um lado, anda no púlpito de outro, ele fala de uma forma. Querido, tudo isso pode ser algo abençoador, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sei se isso vai te impactar ou não, mas eu espero que o Senhor
possa estar descodificando o seu coração para entender tudo quanto eu estou dizendo agora. Não é pelo volume da voz, não é pela forma de andar no púlpito, não é pela forma de repente, usar palavras de efeito, analogias perfeitas. Nada disso vai fazer com que a esfera do céu desça. Você sabe o que vai fazer a esfera do céu descer? Vai ser se aquela pessoa é consagrada ao Senhor a tal ponto de quando ela abrir os seus lábios, as palavras que ela propaga saem como espada, saem como fogo no meio da igreja. Aí sim, queridos, realmente vai acender uma igreja, vai avivar uma igreja, vai reavivar pessoas. Agora, se tudo isso é feito, mas a sua vida não é consagrada, é uma vida de aparência, querido, se você está perdendo o seu alvo, porque você não deve olhar para o homem, você deve olhar para Cristo. Ouça a palavra, se alimente da palavra, mas a sua fonte é Cristo. Eu quero falar de mais uma coisa. Eu quero falar sobre objetos judaicos ou práticas judaicas. Amados, não tem nada de errado, eu já comecei falando isso lá na introdução, não tem nada de errado de você ter a menorá, a arca da aliança, o talit katan, você não ter a caixa da tzedakah, não tem nada de mal você ter objetos que você entende que é bonito, é interessante, você gosta, você aprecia, mas a partir do momento que nós sabemos que a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus lá no Antigo Testamento. Lá, meus queridos, quando tinha os elementos e quando ela estava no Santo dos Santos, sim, ali era muito sério você falar sobre a Arca da Aliança. Mas hoje o véu foi rasgado, querido. Jesus Cristo se sacrificou por mim e por você. A presença do Eterno não está mais naquela arca. Então você abrir uma arca hoje, uma arca da aliança, você pode estar ali tendo um entendimento e fazendo ali o seu pensamento sobre o Antigo Testamento. Só que no Novo, a arca da aliança, ela não está mais contendo a presença do Eterno. Então, queridos, por favor, pense que essas práticas não devem ser de forma nenhuma seguidas. E eu quero falar sobre o nosso texto base. Eu quero falar sobre o nosso texto base porque eu preciso concluir esse estudo. E olha, está quente, querido. Está quente o ambiente, tamanho é essa palavra que eu estou aqui dispensando hoje, queridos. A palavra em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, versos 2 até o 4, diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou fábulas. Queridos, a palavra aqui é muito clara. E é claro que eu precisaria aqui falar muita coisa, como contexto, o que na verdade estava sendo dita, endereçada a quem, mas essa palavra se aplica para nós no tempo de hoje. Porque veja o que diz aqui: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceiras nos ouvidos. Então, amados, eu quero dizer para você o seguinte: o que é mais fácil dizer para uma pessoa? É mais fácil dizer: meu irmão, minha irmã, você precisa orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia. Você precisa ter mais ligação com o Eterno, intimidade com o Eterno. Ou seria mais ou menos eu dizer assim: olha, vamos que eu vou te levar para você ter uma oração forte. E com certeza você vai receber a bênção. O que é mais fácil? O que é mais convincente? O que vai atrair mais as pessoas? Eu dizer o que ela deve fazer ou eu mostrar para ela que existe uma forma no qual ela pode receber? A oração forte. Será que você já ouviu esse termo? Oração forte? Pois é, ela existe. Muitos dizem, existe também a oração da meia-noite. Amados, veja o que a palavra diz para você entender mais. Em Tiago, no seu capítulo 5, versos 14 e 15, a palavra diz: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Bom, queridos, sabe o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que a oração da fé salvará o doente. Ela não está dizendo que a oração forte salvará o doente. Sabe por quê? Porque não tem oração forte. Nós não estamos... A oração não é vitamina que você vai incluindo coisas. Oração, ela não tem mecanismo. Oração não tem método. Não existe ensinar, existe intimidade. Se você tem intimidade com o Eterno e a sua vida, ela está reta diante do Eterno, com certeza a sua oração será atendida. Agora, qualquer pessoa que fizer uma oração tão linda, mas se a sua vida não estiver diante do altar, com certeza ela não passa nem do teto. Nem do teto. E, queridos, esses termos, esses jargões cristãos supersticiosos estão em toda parte. Estão em toda parte, querido. É oração forte. É a vigília poderosa, é o culto poderoso, tudo. Tem que ter a palavra poder no meio, tem que ter essa qualidade, esse adjetivo tem que estar linkado, tem que estar ali conjugado. Não tem como você tirar um do outro, você tem que colocar que é poderoso. Porque se você disser somente que o culto de adoração ao Senhor, hoje em dia, não está mais atraindo pessoas. Se eu falar hoje, vamos ao culto de adoração ao Senhor, as pessoas vão ouvir, vão falar. Mas se eu disser, vamos para o culto de poder e milagres. Meu irmão, é mesmo? É aonde? Qual é o endereço? Eu quero saber. Aonde está a fonte da sua fé? Está nas fábulas? Está no materialismo? Está nos objetos? Está de repente nas tradições e objetos judaicos? Está na fonte errada da sua fé? Aonde está? Onde você está depositando o mais precioso, que é a sua fé? Onde você está olhando? Para onde você está olhando? Veja que o Senhor Jesus foi aquele que nos deu o seu nome para que nós pudéssemos usá-lo para repreender o mal. Foi o Senhor Jesus que nos deu o seu nome para que nós pudéssemos pedir para recebermos benefícios do Eterno. Foi o Senhor Jesus que nos deu o seu nome para nós clamarmos no momento de aflição. Queridos, Ele nos deu algo tão precioso que nós não precisamos depositar a nossa fé em coisas que não terão sentido nenhum nos céus. Porque se você pegar um objeto e falar, olha, em nome desse objeto, eu tenho certeza que eu vou receber minha vitória. Você sabe que o adversário ele não teme nada disso. Nada disso. Mas fale, querido, fale em nome de Jesus. Fale o nome que é sobre todo nome. Fala sobre esse nome que me salvou e te salvou. Clame este nome, porque nós sabemos que lá no Salmo 121 diz que nós devemos elevar os nossos olhos de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aonde está o seu olhar? Seu olhar está nas coisas aqui, nos métodos, nas fábulas, nas metodologias daqui, ou está no reino dos céus e nos benefícios do céu. Queridos, eu gostaria de me despedir dizendo que a palavra é suficiente. Se você busca alguma coisa tão especial além da palavra, eu quero me desculpar com você a princípio e quero te dizer, em nome de Jesus, com o coração aberto e amoroso, você está errando, meu amigo. Você está trilhando um caminho diferente do que deve ser. Não busque coisas, não busque metodologias, não busque fórmulas, não busque situações que possam, e até pessoas. Não olhe para homem, não olhe para mulher, não olhe para pessoas que você julgue ser tão santas. Porque, queridos, no final das contas, haverá um momento onde todos saberão quem de fato são. Então busque você se santificar e você ter a vitória. Busque você trilhar o seu caminho, porque a salvação, ela não é conjugada com ninguém. Ela não é atrelada a ninguém. Ela é individual. E se você quer vitória, se você quer a bênção, se você precisa de algo, se você está passando por dificuldades, um deserto está no meio do seu caminho, pode ter certeza que é só o Eterno indo contigo ou então te abençoando é que você terá realmente o que precisas. Então busque a Ele. E não busque nada que seja superstição cristã. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde em nome do Senhor Jesus.